Seja muito bem-vindo, meu nome é João Mansur, sou cirurgião plástico e faço transplante de cabelo há mais de 43 anos. Frequentemente nos perguntam qual o diâmetro do punch que nós empregamos. Existe muita desinformação a esse respeito. Tem pessoas que classificam o médico imaginando que quanto menor o punch que o médico emprega em todos os seus pacientes, melhor será o médico. Mas nós aqui empregamos o punch com o diâmetro adequado para cada paciente, para cada situação. Para quem não sabe, punch é um instrumento que tira os folículos na zona doadora. É isso aqui. Existem punches de diferentes diâmetros. E a função do punch é semelhante a uma serra-copo, que retira os folículos no couro cabeludo. E os punches, então, têm punches de diversos diâmetros. O importante é empregar o punch com o diâmetro correto para o seu caso naquele ponto. Vamos demonstrar isso. O diâmetro dos punches é referido em décimos de milímetros. Então temos aqui nessa imagem os punches 7, 8, 9 e 10 décimos de milímetros, que equivale a 1 milímetro. Observe que a diferença de diâmetro entre um e outro é sutil, mas quando você compara duas posições acima, ela passa a ser significativa. Esse punch de 10 décimos de milímetro ou de 1 milímetro, ele raramente é empregado, mas tem situações em que ele é indispensável. Estamos aqui com a imagem do couro cabeludo de um paciente. Observe que nossos folículos eles nascem às vezes isoladamente, mas muitas vezes em grupos de folículos. A esse grupo de folículos, a medicina chama de unidade folicular. O termo gera muita confusão porque unidade significa um, mas na verdade o termo unidade folicular significa um grupo de folículos. Por isso que eu prefiro usar a palavra muda ao invés de usar unidade folicular. Quando a unidade folicular ou muda tiver muitos folículos, a quantidade de folículos que será coletada pelo punch será proporcional ao diâmetro do punch. Por isso que é muito importante entender que uma coisa são as unidades foliculares que estão no paciente, outra coisa é a quantidade de folículos que serão obtidos pelo punch. Aquela unidade folicular que será implantada não é necessariamente a que estava na cabeça, porque ela é parte da que estava na cabeça do paciente. Por isso que o diâmetro do punch ele vai importar na quantidade de folículos que será obtida. Quanto maior o diâmetro do punch, mais folículos serão obtidos por ele. Nesse caso aqui, ó, se esse punch tivesse sido 1/10 de milímetro a mais, ele teria englobado aquele folículo que ficará para trás, que não sairá. Quando a mudinha ou unidade folicular tiver apenas um fio, tanto o punch estreito coletará um fio, quanto o punch grande também coletará só um fio. Mas se a mudinha tiver muitos folículos, obviamente o punch maior coletará muito mais folículos. Então, não importa a quantidade de folículos que tem na sua unidade folicular ou na sua muda na cabeça. O que importa é o que será coletado pelo punch. Punch de diâmetro estreito coleta muito menos folículos do que punch com diâmetro maior. Para vocês entenderem a estratégia que nós empregamos para escolher o diâmetro do punch, nós demonstraremos dois pacientes diametralmente opostos. Um com folículos excelentes, excelente candidato para transplante, outro com folículos muito fininhos, muito atrofiados. São os dois extremos que o ajudarão a entender a nossa conduta. Vamos mostrar nesse caso aqui, um paciente com folículos muito bons, que nós usaremos os punches 7 e 9 para demonstrar. Os folículos que foram obtidos com punch 7 são muito bonitos, a maioria com 2 fios, 2 folículos, que são 2 fios. Com bulbos, um deles está com 3 folículos, mas normalmente, nesse caso, a gente obtém 2 folículos. 1 a 2, é 1 a 3, né? Em média 2, com punch 7, paciente com excelentes folículos. Com o punch 9, as mudinhas já estavam com 3, uma média de 3 folículos, todas eram muito bonitas e íntegras, e com a quantidade muito maior de fios do que com o punch 7. Então, nesse caso, nós optamos por usar o punch 8, um punch intermediário, porque nós obtivemos as vantagens do punch 7, que é usar um punch menor, e com mais folículos. Então, o punch 8, nesse caso, foi o ideal para esse paciente naquela região ali.
Vamos passar para o segundo paciente, um caso bem diferente do primeiro. Na parte de baixo aqui, observe que são fios fininhos, são folículos extremamente frágeis. Comparando com o primeiro paciente, observa-se que será uma cirurgia que exigirá uma estratégia muito específica para esse paciente. Nós teremos que usar, nesse caso, um punch o maior possível. E o maior diâmetro que nós usamos é o de 1 milímetro. Seria, então, a necessidade de usar de 1 milímetro. Por quê? Porque são folículos frágeis, com fios frágeis. Ao puxar o folículo, a tendência dele é romper. E rompendo, o bulbo fica no paciente, onde foi retirado, e não vai para onde vai ser transplantado. Então, são folículos que serão transplantados sem bulbo. A estratégia de usar o punch 10 foi perfeita. Fios muito finos, sutis, extremamente frágeis, que foram retirados com o punch 10, porém íntegros, com bulbo. Excelentes folículos, apesar de serem muito finos. Já com o punch 8, houve uma perda significativa de bulbos, foram rompidos e ficaram lá de onde ele foi retirado. Com o punch 7, então, foi desastroso, quase não tinha bulbo. Transplante de cabelo, como tudo na vida, depende de planejamento. O melhor local para você operar não é aquele que usa o menor punch em todos os pacientes, mas sim aquele local que tem experiência e conhecimento para escolher o diâmetro correto para o punch que será empregado no seu caso. Esse vídeo é muito importante. Ajude a outras pessoas que querem fazer transplante de cabelo divulgando esse vídeo. E se inscreva no nosso canal para que você continue recebendo vídeos como este.